Hoje à noite eu quero que nós venhamos pensar sobre um assunto muito importante, que pode fazer uma... Volta aí, não é o tema não, por favor. Que pode fazer uma diferença muito grande para todos nós. Esse é o primeiro? Checa aí, por favor. Então, eu acho que aquela questão que a gente muda um arquivo e depois fica dois arquivos lá, o normal e o um em parênteses, né? E eu peguei o que eu não deveria pegar. Mas coloca aí de novo. Então deixa aí. Esse fato que aconteceu agora recente, né? Foi noticiado em todos os meios de comunicação, que foi esse submersível da Ocean Gate, chamado Titã, que era usado para fazer passeios turísticos nas profundezas do mar e incluía nesses passeios a visitação ao navio Titanic. E o que acontece é que a BBC de Londres, ela descobriu que o CEO desta empresa, ele havia sido avisado por talvez umas 3 dezenas de especialistas sobre o perigo do que ele estava fazendo, sobre o material que ele usou para a construção desse submersível. E o que nós vamos pensar hoje à noite é o seguinte, quando os avisos eles são desprezados, o fruto são prejuízos. Quando os avisos são desprezados ou ignorados, o fruto, o resultado é prejuízo. Se você puder olhar comigo, vamos pensar um pouquinho em termos de aviso e esse livro. Vem comigo em Gênesis, capítulo 3. Capítulo 2, tá? Gênesis capítulo 2, versículo 15. É o primeiro aviso que Deus deu para a humanidade. E o aviso foi o seguinte: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Aí o aviso está no 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer. Por quê? No dia em que dela comer, você certamente morrerá. O aviso foi dado e o aviso foi desconsiderado. Olha como é que termina a Bíblia. Capítulo 22 de Apocalipse. Vimos o primeiro aviso de Deus à humanidade, agora vamos ver o último. Apocalipse 22, versículo 18. A Bíblia começa com o aviso de Deus e termina com o aviso de Deus. E esse último aviso, Deus falou assim, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, ele está falando em relação à Bíblia, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida
da Cidade Santa e das coisas que estão escritas neste livro. E esse último aviso, o primeiro aviso de Deus foi ignorado. Mas esse último aviso, nós chegamos ao momento da humanidade que ele também está sendo ignorado. Porque o que Deus avisa para não fazermos nesse texto é o que agora já estão falando para ser feito, né? Alteração das Escrituras. Eu quero que você tenha noção, tá? Um pouquinho, que a pergunta ali, o que ocasionou a tragédia? Né? Os demais órgãos de imprensa, eles replicaram, na verdade, o que você vai ouvir aqui, que a BBC, ela publicou. Então, a notícia, o artigo dela diz o seguinte: alertas sobre problemas com a segurança do submersível Titan da empresa OceanGate foram repetidamente ignorados pelo CEO da companhia, Stockton Rush, um dos 5 passageiros que morreram quando o equipamento sofreu o que as autoridades acreditam ter sido uma implosão catastrófica. Isso ocorreu no domingo, parece, 18/6. Continua o artigo dizendo: os alertas estão em e-mails trocados por Roche com um importante especialista. É importante a gente pensar, quem é que está me dando o aviso? Qual é a importância dessa pessoa? Ele entende daquilo que está falando? Em exploração em alto mar e obtidos pela BBC. Em mensagens, o especialista Rob McCallum disse a Roche que ele estava potencialmente colocando seus clientes em risco e o avisou que deveria parar de usar o submarino até que fosse avaliado por um órgão independente. Olha o que o dono da OceanGate respondeu. Roche respondeu que estava, abre aspas, são palavras dele, cansado de gente da indústria que tenta usar argumentos de segurança para impedir a inovação. Aí o McCallum, ele responde: acho que você está potencialmente colocando a si mesmo e a seus clientes em uma dinâmica perigosa. Escreveu ele ao chefe da OceanGate em março de 2018. E aí o McCallum continua falando com ele o seguinte: em sua corrida para o Titanic, você está espelhando aquela famosa frase que disseram sobre o Titanic, que ele era inafundável. Nas mensagens, Roche expressa frustração com as críticas às medidas de segurança do Titã. Agora as palavras do Roche. Ouvimos os gritos infundados de você vai matar alguém com muita frequência, escreveu ele. E ele disse: tomo isso como sério insulto pessoal. McCallum disse à BBC que pediu repetidamente à empresa que buscasse a certificação para o Titã antes de usá-lo para passeios comerciais. A embarcação nunca foi certificada ou avaliada por autoridades ou órgãos independentes. E aí o McCallum, ele fala para a BBC o que ele falou para o Roche. Até que o submarino seja classificado, testado e certificado,
ele não deve ser usado para operações comerciais de mergulho profundo. Continua ele: imploro que tomem todo cuidado em seus testes e testes no mar e sejam muito, muito conservadores, acrescentou. E ele continua, Macallum: por mais que eu aprecie o empreendedorismo e a inovação, você está potencialmente colocando todo um setor em risco. Alguns dias depois, o Roche respondeu essa nova fala do Macallum e ele disse o seguinte: a abordagem inovadora e focada em engenharia da OceanGate vai contra a ortodoxia de submersíveis, mas essa é a natureza da inovação. Disse também: pessoas do setor estavam tentando impedir que novos agentes entrassem em seu pequeno nicho de mercado. E olha o que o Roche diz. O Macallum, insistindo para que ele submetesse o submersível a empresas especializadas que testam a pressão, a resistência do material e etc., o Rush vai responder para o Macallum o seguinte: estou bem qualificado para entender os riscos e problemas associados à exploração submarina em um novo veículo. Macallum então respondeu: serão testes no mar que determinarão se o veículo pode lidar com o que você pretende fazer com ele novamente. Tome cuidado e mantenha-se seguro. Há muito mais em jogo do que o Titã e o Titanic. E, continuando, agora não citando mensagens entre eles, mas a entrevista dele à BBC, diz assim, ó: regras existem por um motivo. Macallum estava entre mais de 3 dúzias de líderes e especialistas do setor que assinaram uma carta em 2018 para Roche, alertando que a abordagem da OceanGate poderia levar a problemas catastróficos. Os especialistas questionaram a segurança do Titã e como as expedições em alto mar do setor privado são regulamentadas. Preocupações foram levantadas sobre o projeto experimental do Titã e o material de fibra de carbono usado para construí-lo. A indústria tenta há vários anos fazer com que Stockton Roche, que era o dono da OceanGate, interrompa seu programa por 2 motivos, diz Macallum, que dirige sua própria empresa de expedições oceânicas. Uma é que a fibra de carbono não é um material aceitável, disse ele. A outra é que este era o único submersível no mundo fazendo trabalho comercial sem passar por certificação. Ele não foi certificado por uma agência independente. Aí ele cita aqui 2 agências independentes que existem no mundo que fazem esse trabalho. Isso significa essencialmente que o veículo deve atender a certos padrões em aspectos como estabilidade, resistência, segurança e desempenho. Mas esse processo ainda não é obrigatório. Em uma postagem de blog em 2019, a empresa disse que a maneira como foi estruturada estava fora desse sistema, mas que isso não significava que a OceanGate não atendesse aos padrões onde eles se aplicam. Stockton se imaginava como um empreendedor contra o sistema, diz Macallum. Ele gostava de pensar fora da caixa. Não gostava de ser restringido por regras. É uma questão de interpretação. Eu vejo regras como restrição ou como proteção. Regras serão para mim aquilo que eu interpreto a respeito delas. Mas existem regras por um motivo. E também existem princípios sólidos de engenharia e as leis da física. Ele afirma que ninguém deveria ter viajado no submarino Titã.
Se você se afastar dos princípios de engenharia, e aí é a área do Elias, todos baseados em experiências arduamente conquistadas, há um preço a pagar. E é um preço terrível, diz ele. Portanto, nunca deve ser permitido que isso aconteça novamente. Não deveria ter sido permitido que isso acontecesse em primeiro lugar. E a reportagem termina dizendo: a troca tensa de e-mail só terminou depois que os advogados da Ocean Gate ameaçaram McCallum com um processo. Então, voltando a essa pergunta que você tem, o que ocasionou a tragédia? Pode passar. Aí são, então, outros órgãos que replicaram a fonte primária, que foi a BBC. Pode ir também, por favor? Pode ir. Pode ir. Então, dá só um cliquezinho. Eu pergunto para você, diante da informação que você teve, você diria que o que ocasionou a tragédia é que aconteceu porque era da vontade de Deus? Né? Segunda opção, aconteceu porque o diabo é sinistro? Terceira opção, aconteceu porque foi uma fatalidade? Quando se usa o termo fatalidade, a ideia é o seguinte: aconteceu porque tinha que acontecer. Nada poderia ser feito para evitar. Então foi uma fatalidade, tá? Então, será que seria isso? Nada poderia ser feito para evitar? Né? E a quarta e última opção é que, na verdade, é a resposta. O que ocasionou a tragédia? Aconteceu porque os avisos foram o quê? Ignorados. Então, quando avisos são ignorados, os resultados podem ser catastróficos. Não apenas numa empresa, mas na sua vida. Porque se existem avisos, os avisos não devem ser ignorados por você, eles devem ser levados em conta. Os avisos têm um porquê, os avisos têm um objetivo. Cerca de 30 especialistas falando com o CEO da Ocean Gate. Cuidado, não faz isso. E ele, usando argumentos, eu tomo isso como insulto, eu sou capaz de fazer essa avaliação, não preciso que uma empresa me dê essa certificação. Então, reações que não devem ser adotadas por nós nem por você, quando quem está te dando um aviso merece o seu respeito. Tá? Dá um clique aí para mim, por favor, Guilherme. Então, quando os avisos são ignorados, um grave acidente pode acontecer. Eu fico feliz porque não faz muito tempo, era uma outra situação, a Kombi da igreja estava precisando de um conserto em outra parte, né? E alguém bem intencionado, merece o meu apreço, colocou lá no grupo da junta: quero que a situação é essa, os irmãos que concordam de interditar a Kombi ou não, coloca aqui o seu voto. E eu vi logo que foi postado, eu já entrei e já coloquei assim: questão de segurança não tem votação, está decidido, está interditado. Eu acho que alguns, talvez aqui que trabalham nessa área, não tem que discutir, Então, mas saiba uma coisa, a tragédia poderia ser evitada, avisos foram dados e os avisos foram ignorados. Dá mais um aí, por favor. Então, o que você viu também na reportagem? Os avisos foram ignorados com justificativas ou sem justificativas? Com justificativas.
Então, as pessoas que costumam ignorar avisos, elas não ignoram do nada. Elas dão as suas justificativas para ignorar os avisos. Pode ir, por favor. Por que os avisos são ignorados? Por causa da presunção que às vezes há no nosso coração. Você percebe nas respostas que foram dadas, nenhuma delas foi dada com que pudesse espelhar para nós um coração humilde. Mas uma pessoa com uma presunção, como se a frase fosse a seguinte: eu sei o que eu estou fazendo, não se meta. Eu sei o que eu estou fazendo, não se meta. E se você me mandar mais um e-mail, vou processar você. Não me incomode mais. Não quero ouvir os seus avisos. Tá? E também avisos são ignorados porque às vezes nós temos a tendência a sermos inconsequentes. O que é um inconsequente? Ele não mede as consequências. Então, o McCallum e outros especialistas dizendo, olha, você está colocando em perigo a sua vida, porque ele era o piloto, né? Ele não era um CEO de escritório, e tinha um piloto pago lá, ele morreu junto com o acidente, se é que a gente pode falar a palavra acidente, né? Então, foi avisado, olha, pode acontecer algo catastrófico, que foi o que aconteceu, né? Então, a pessoa que não pensa na consequência que ela terá se ela ignorar os avisos devidamente estabelecidos, ela está sendo inconsequente. E não sei o que você sentiu, né? Vendo, tendo essas informações, né? A gente fica a pensar a situação dessas famílias, né? Viver a experiência do luto sem um sepultamento, sem uma despedida formal do corpo da pessoa. Dizem que foi tão rápido que eles nem perceberam que estava morrendo e nem sentiram dor. Tão rápido, é questão de segundos. Eu li algumas coisas dizendo que a fração de segundos é tão pequena nessa implosão, na pressão dessa profundidade do mar, que é mais rápida que o tempo de resposta do nosso cérebro. Então, é uma coisa impressionante. Agora, mas se você está chocado com essa atitude, e nos choca mesmo, de ter ignorado avisos sérios, a pergunta agora é, e eu e você? Se nós apontamos o dedo para ele, como é que é o nosso negócio em relação a avisos? Como é que você já lidou com avisos que você recebeu no passado e como é que você lida com avisos que você recebe no presente? Você é da turma do Stockton Rush, que ignora, e você tem boas justificativas para ignorar, e talvez esteja vivenciando alguns frutos indesejáveis, mas que você nunca parou para pensar que isso poderia não ter acontecido se você tivesse, ao invés de desprezar os avisos, dado a devida consideração da sua parte. E para sabermos que nós não somos tão melhores que esse CEO, né, o Stockton Rush, eu quero te dar alguns exemplos que nós costumamos, às vezes, receber de avisos populares, mas que nós, às vezes, ignoramos. Um deles, por exemplo, você já recebeu esse aviso quando você estava para comprar alguma coisa? Cuidado, o barato sai caro.
Qual é a mensagem desse aviso para você? É o seguinte: quando você estiver pensando em fazer um negócio e comprar alguma coisa, não pense só no preço. Analise a qualidade do produto. Porque se a qualidade é menor e o preço é menor, o produto não é barato. O produto só é barato se ele tem a mesma qualidade do produto melhor, mas ele está com um preço menor. Deu para entender? Então não é barato só porque o preço é mais baixo. Porque se for barato porque o material que foi usado é inferior, então não é barato, é justo. Esse é mais barato porque o material usado é esse. Esse aqui, senhor, senhora, é mais caro porque o material é este outro. Esse dura 5 anos, esse aqui dura 15. Então a diferença justa de preço. Agora, se te falam, ó, esse aqui dura 15 anos, mas nós estamos fazendo o mesmo preço desse, aí é barato. Tá? Mas será que esse aviso, todos nós que estamos aqui podemos dizer, eu sempre respeitei esse aviso? Ou algum de nós já nos empolgamos e falando, vou levar esse aqui porque é mais baratinho? Não é? Nós costumamos dizer que tudo é carro. Tem 4 rodas, tem porta, tem motor, tem farol, tudo é carro. Agora, olha o sistema de freio de um, olha a quantidade de airbags, né? Olha o sistema de suspensão, tudo é carro, mas a diferença de preço tem as suas razões. Né? Você andar num Volvo e bater é uma coisa. E você andar em outros, que eu não vou falar o nome, né? Tem que ter um anjo lá de anteparo. Não, é a mesma coisa. A engenharia para fazer um carro Volvo, os carros da Volvo são conhecidos como o melhor freio do mundo. Não sei se você sabia disso. Né? Então, quer ver um outro aviso popular? Não sei se você atende. Por exemplo, é esse aqui, ó. Nem tudo que reluz é ouro. Que aviso é esse para nós? Dizendo o seguinte, olha, tenha cuidado com a falsa ideia que uma pessoa é boa, mas ela pode não ser. E que uma coisa é boa e pode não ser. Então, esse é o aviso, ó, quando se usa esse ditado. Né? Então, nós temos costume, por exemplo, de dar atenção a um ditado como esse, ou nós respondemos com presunção, com inconsequência, não, eu sei do que eu estou fazendo, deixa comigo. Tá? À medida que nós lidamos com avisos, mostra muito sobre nós, que tipo de coração nós temos. Quer ver um outro aviso popular? Não adianta chorar o leite derramado. Esse aviso quer dizer o quê? Não seja inconsequente. Presta atenção no que você vai fazer. Cuidado com essa decisão, porque depois não adianta você se lamentar. Nós damos atenção a um aviso como esse? Ou nós falamos assim, eu sou dono do meu nariz, da minha vida cuido eu. Um outro aviso popular que a gente encontra muito por aí. Quem casa, quer casa. Qual é o aviso? Você quer estabelecer uma estrutura familiar nova? Não case para morar na casa dos seus pais. Isso não funciona. Todos que eu vi fazerem isso, falaram para mim assim, olha as justificativas de não aceitar aviso. O aviso eu dei, não faça isso. Isso eu falo já há muitos anos, ensino há muitos anos. Pastor, nós vamos porque assim nós vamos comprar nossa casa. Com a economia do aluguel. Todos os outros que eu casei foram para aluguel, porque foram para sua casa, em vez de morar na casa dos pais, compraram casa na frente desses. Porque avisos precisam ser respeitados e não ignorados. Precisamos descer da cadeira do orgulho e parar de rejeitar avisos que, na verdade, são para nos proteger.
Regras existem e tem uma razão. Preciso parar de ter antipatia com regras, achando que isso é uma coisa tolhidora, né? E eu termino, né, sobre avisos populares, se nós aceitamos ou não, e tem muitos outros, né? Esse, ó, não adianta tapar o sol com a peneira. Que aviso é esse? Esse aviso é muito importante. Fala assim, ó, para de ignorar as evidências. Para de ignorar as evidências. Você está vendo que isso não vai dar certo. Você já está vendo que esse relacionamento não vai ser frutífero. Por que você está tapando o sol com a peneira? Ignorando as evidências. Então, e aí vai, né? Muitas outras situações, tá bom? Até questões, às vezes, mais familiares. Não volte muito tarde, né? Aí o jovem escuta isso dos pais, toma como um insulto. Você não confia em mim? Você esqueceu quantos anos eu tenho? Eu já trabalho, tenho meu dinheiro, tenho meu carro. Né? Mas são avisos. E um aviso desse, por dias de hoje, jamais deveria ser ignorado. Né? Às vezes eu dou esse aviso para pessoas que eu prezo. Eu falo assim, olha, não se arrisque por causa de 1 litro de gasolina. Não escolha o caminho mais curto se ele é mais perigoso. Tem gente que se arrisca por causa de 1 litro de gasolina. Não é um tanque, é 1 litro. Não, aqui é mais econômico. Mas vai economizar quanto de gasolina? Não é? Bom, então fica aí para a gente pensar, tá? Mas a Bíblia tem o primeiro aviso de Deus para a humanidade, né? Não faça isso que vai dar ruim. Não faz isso que vai dar ruim. Estou te avisando. Quem avisa, amigo, amigo é. Mas Adão e Eva não pensaram que Deus estava avisando que era amigo. Né? Eles pensaram como o Stockton. Regra para quê? Eu seria a minha regra. Para que eu submeter o meu submersível à avaliação dos outros? Eu sei avaliar ele. Eu estou capacitado para fazer isso. Né? Então, esse livro que tem o primeiro aviso à humanidade, não faça isso que vai dar ruim. E o último aviso nos mostra que nós estamos nesse tempo. Fala assim, ó, não muda o que está aqui não. Não muda o que está aqui não. E nós já temos até pastores dizendo, isso aqui tem que ser mudado. Né? Já temos testes feitos com a IA, inteligência artificial, já reescrevendo a Bíblia para atender a todas as religiões. Sabia disso? Então, nós chegamos ao tempo de Apocalipse 22, acho que é 16, né? Lá o versículo. Novamente, a humanidade caminhando para fechar a história como começou. Deus avisa e nós não queremos saber. Eu não quero saber do aviso que Deus me dá. Mas, não só no início e no final, a Bíblia está repleta de avisos. Vamos recordar um pouquinho como é que esse é um livro de avisos, como é que o nosso Deus, ele avisa porque é bom, ele avisa porque ele não quer tragédia, ele não quer o prejuízo, então ele avisa. Ele nunca executa a sentença antes de ter avisado muito tempo antes. Então, alguns exemplos. Fora o primeiro que eu já citei, mas Deus avisou através de Noé, olha, vai vir a tragédia. Vai vir a tragédia. Quem ligou para o aviso? Ninguém, exceto Noé e sua família. E a tragédia veio.
Porque o fato de você ignorar avisos não quer dizer que você vai ser poupado de ter ignorado os avisos. Deus avisou a Faraó. E não avisou uma vez nem duas. Avisou 10 vezes. O que Faraó fez com os avisos de Deus? Acatou ou ignorou? Ignorou. Deus avisou o reino do norte, lembra? Saul, Davi, os primeiros reis de Israel, né? Saul, Davi, Salomão, Roboão. Com Roboão, Israel se divide, reino do norte e reino do sul. Aí o norte fica Israel, capital Samaria, 10 tribos. O sul fica Judá, capital Jerusalém. E no livro de Reis, nem todos os profetas ali, quando você escuta ali falar que profetizou em Israel, dependendo desse período histórico, não está mais se referindo ao país todo, mas à parte norte. Mas Deus avisou essa parte norte, usando, por exemplo, o profeta Amós, usando, por exemplo, o profeta Oséias. O profeta Oséias, que é um livro muito conhecido, né? Às vezes usado em encontros de casais, porque aquela ordem de Deus, olha, vai lá, casa com a prostituta, depois ela abandona o profeta, depois reconcilia. E era como uma parábola, uma ilustração, Deus falando, ó, Israel está fazendo isso comigo, mas não é o Israel todo, é aquela parte do norte. Deus usando esses profetas para dar um aviso, olha, a tragédia está chegando. Abre o teu olho, estou avisando. Essa desobediência não vai ficar assim. Estou avisando. Mandou um profeta. Aí o que eles fazem? A mesma reação do Stockton. Isso é um insulto, mata esse profeta. Deus manda outro. Né? Até que Jesus vem e fala assim, ó, Deus mandava os profetas desde manhã cedo, Israel matava todos eles. A tendência que foi semeada no nosso coração no Éden, ignore avisos. Não dê a devida importância a avisos. Mas 100 anos depois, Deus passa 100 anos avisando o reino do sul. Olha, estou avisando, a tragédia virá. Babilônia está lá, está crescendo, está se fortificando. O exército está crescendo, mais armas. Judá toma jeito. E o que Judá fazia com os profetas? Encarcerava, matava. O último deles a dar esses avisos, você conhece muito bem. Quem foi? O profeta Jeremias. E por dar esses avisos, foi encarcerado, não é? Foi deixado sem comer. Então, foi perseguido. E os avisos foram ignorados. Então, às vezes, nós falamos assim, nós queremos tanto, irmãos, que Deus nos avise. E eu quero lançar uma pergunta aqui hoje à noite. Se é que Deus parou de te dar avisos, por que será que Ele parou? Porque se Ele te dá avisos e você sempre os ignora, para que Ele vai continuar te dando avisos? Nós temos que pensar, a coisa é séria. Avisos na Bíblia é um assunto sério. Se Deus trabalha, começa a Bíblia com aviso e fecha a Bíblia com aviso, é porque aviso para Deus é uma coisa séria. Então, aviso para mim, aviso para você tem que ser coisa séria. Quando alguém nos der um desses avisos, quando Deus nos der um aviso, eu tenho que parar e pensar. Minha primeira posição deve ser refletir e orar, não deve ser retrucar. Não deve ser rechaçar. Ah, isso é um insulto, quem é você? Não, eu sou capaz. Atitudes inconsequentes, presunção. Precisamos, hoje à noite, falar, Senhor, isso que começou no Éden e que nós herdamos, essa é uma herança que eu não quero na minha vida. Eu não quero essa herança de Adão e Eva.
Eu entendi, eu sou uma nova criatura, eu quero agora reagir de forma adequada aos avisos. Quantos acidentes de trânsito, irmãos, teriam sido evitados, pessoas não ficariam sequeladas, tetraplégicas, ou talvez questões menores, né? Não virariam cadeirantes, se respeitasse o aviso. Estava lá, 80 por hora, ela estava 120, 140. Mas tinha um aviso. Tinha um aviso lá, em caso de neblina, reduz a velocidade. Em caso de chuva, reduz a velocidade. Ela recebeu o aviso. Mas o que ela fez com o aviso? Ignorou. Manual do veículo, você já leu? O manual do veículo fala assim: não usar cinto de segurança com banco reclinado. Aí em viagem, você já falou para o marido? Bem, estou morrendo de sono. Tu aguenta sozinho? Aí tu abaixa o banco e fica com o cinto. Acho que foi o jogador Brenner, do Vasco. Denner. Morreu assim, vindo de São Paulo para o Rio, não foi? Na Lagoa. Mas, se não me falha a memória, motorista, cinto, com impacto, cinto no pescoço. Gente, está no manual do carro. Nós temos, e isso eu acho que na nossa cultura, latinos ou brasileiros, é muito sério. A gente brinca com os avisos, a gente ignora os avisos. Nós não queremos nem ler o manual do produto que nós compramos para usar. E no manual poderia evitar acidentes. Não é só questão de durar mais o produto, poderia evitar acidentes, né? Então, Deus é um Deus que avisa, mas Israel sempre ignorou os avisos de Deus. Mas Jesus também, pode me ajudar aí a dar um clique? Jesus ele também deu avisos importantes para nós, tá? Então acho que estava no outro, desculpa, Valentina. Eu quero, me ajuda então colocando os versículos, Valentina, pode ser? Então, a Valentina vai nos ajudar para você ver alguns avisos que Jesus ele nos deu e vamos ver o seguinte: esses avisos eu levo a sério? Eu levo a sério os avisos de Jesus? Então, primeiro, Mateus 24, 21. Aí tem um aviso de Jesus, né? Ele está caminhando para o final do ministério dele. E esse é um aviso para todos nós. Ele falou assim, ó: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Às vezes a gente olha um versículo como esse, a gente pensa só como profecia, mas ou não é um aviso? A profecia também é um aviso. E o que está nesse aviso de Jesus? Ele está te avisando que o sistema de coisas em que nós vivemos vai passar por uma grande mudança. E o final dessa grande mudança não é evolução, é destruição. Ela não é um aviso importante? É um aviso importante. O que eu faço com esse aviso de Jesus? Sabendo que ele deu esse aviso, como é que eu vivo a minha vida? Como se esse aviso merecesse ser ignorado? Outro aviso dele, Mateus 20, 18. Ele avisa os próprios discípulos o que aguardava a ele nos próximos dias em Jerusalém. Ele fala assim: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. E o que eles iam fazer com ele? Iam coroar ele? Não. Não. Eles o condenarão à morte. Jesus, ele, conhecendo todas as coisas, ele sabia o que lhe aguardava. Não foi uma surpresa ele ser preso, condenado, martirizado, crucificado e morto. Não foi uma surpresa para ele. Como ele sabia, ele avisou.
Outro aviso de Jesus, João 16, 33. Esse aí, muitos sabem esse versículo de cor, né? João 16, 33. Não, 33. Isso. Eu disse essas coisas para que tenham paz em mim. Neste mundo vocês terão aflições. Tá? Esse é o anúncio. O que Jesus estava avisando quando ele disse isso? Ele estava dizendo o seguinte: Jesus sempre foi franco e direto. Ele dizendo o seguinte: olha, a vida neste mundo não será um mar de rosa. A sua vida vai ser um desafio após o outro. Porque ele fala no plural. Ele fala, você vai ter uma aflição. Ele fala, tereis aflição. Então ele estava dizendo o seguinte: olha, eu vou te dar um aviso. Não é? Cinja os teus lombos, porque essa vida você vai viver. Quando você termina um desafio, começa outro. É um desafio após o outro. E o aviso de Jesus é ou não é verdadeiro? É verdadeiro. Né? Mateus 24, 2. Olha o aviso que ele deu para ali os habitantes de Jerusalém. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele, Jesus. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Todas serão derrubadas. Como é que eles receberam esse aviso? Não causou neles preocupação, nem mudança de atitude. Mas aconteceu? 70 anos depois aconteceu. Não ficou pedra sobre pedra. Ipsis literi, exatamente. Jesus não falou assim, vão destruir a metade, um quarto, um terço, 2/3. Ele falou assim, não vai ficar pedra sobre pedra. E realmente foi tudo ao chão. Toda aquela riqueza, aquela pompa daquele templo em Jerusalém que trazia a eles orgulho espiritual, tudo no chão. Um aviso muito importante de Jesus, João 8, 34 e 35. O que você faz com esse aviso de Jesus? João, capítulo 8, versículo 34 e 35. Jesus respondeu: digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E aí ele dá uma explicação. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Qual é o aviso de Jesus aqui? Ele está dizendo o seguinte: se você aceitar o pecado, se você se acomodar com o pecado vai fazer você perder o controle da sua vida. Porque um escravo não controla o seu destino, nem a sua vida. A sua vida, o seu destino é controlado pelo seu Senhor. Então Jesus estava dando um aviso. E falando, olha, se você escolher viver no pecado, o aviso que eu te dou é o seguinte: você vai perder o controle da sua vida. Você está pensando que está achando a sua vida e você está perdendo ela. E o último aviso que eu quero citar de Jesus, João 3, capítulo 5. Jesus aí ele dá esse aviso, ó. Digo a verdade. É como se Jesus falasse assim, acredite em mim. Quem está falando é um especialista. Não ignore o aviso que eu vou te dar. Ninguém, esse ninguém inclui você. Independente das suas interpretações, esse ninguém inclui todos nós. Fala assim, ninguém pode entrar no reino de Deus a condição, se não nascer da água e do Espírito.
Ele não falou boas intenções, boas ações. Ele não falou sinceridade. Ele não falou simplicidade. Ele falou nascer de novo. Então ele deu esse aviso. Para mim, para você, para você, para você, todos nós. Todas as pessoas falam assim, olha, se não nascer de novo, se não nascer da água do Espírito, para deixar bem claro, eu não estou falando do seu nascimento de pai e de mãe. Se você não nascer do alto, se você não nascer pela ação do Espírito Santo, e nós sabemos que o Espírito Santo só age gerando alguém novamente quando essa pessoa reconhece quem Jesus é e confessa com os seus lábios. Não é só crer com o coração. Ela crê com o coração, mas ela externa essa fé interna com os seus lábios. Ela fala, eu sei que Jesus é o Filho de Deus. Eu sei que Jesus morreu na cruz para pagar a minha dívida. Eu mereci aquela condenação. Ele tomou meu lugar. Eu sei quem é Jesus e eu aceito o que ele fez por mim. Eu creio e eu professo. Esse é o modo de nascer de novo. E Jesus falou o seguinte, deixou bem claro, é um aviso que ninguém poderá dizer assim, eu não entendi muito bem esse aviso. Não precisa nem de explicação. Jesus falou assim, olha, se você não fizer um grande reset espiritual na sua vida, se você não decidir ter um recomeço espiritual, e esse recomeço, a linha de partida é o novo nascimento. Se você nunca tomar essa decisão, você nunca entrará no reino de Deus. Com boas intenções, boas obras, sendo bonzinho, sendo honesto, sendo isso e aquilo. Ele falou assim, é novo nascimento. Então, a pergunta é, ficamos chocados em Stockton Rush não ter considerado os avisos? Mas quem somos nós? Os avisos populares nós levamos a sério? Os avisos de Deus nós levamos a sério? Os avisos de Jesus nós levamos a sério? Porque a verdade é, se você não levar os avisos a sério, prepare-se para as consequências. Sobretudo, como tem avisos aí para a gente ter cuidado com açúcar, não é? E tem crente que bebe açúcar com café. Cheio de aviso. Uma das fontes do câncer é o açúcar. Mas os avisos são ignorados. Tantos avisos. Salsicha, refrigerante. Os avisos estão aí. Não é oculto para ninguém. Ninguém pode dizer não sei. Só que a empresa foi fundada, acho que em 2009 ou 2008. A tragédia vem em 2023. O fato de avisar hoje não quer dizer que a tragédia é amanhã. Deus avisou a Nínive. Deu 40 dias. Nínive é um exemplo positivo. O que Israel nunca fez, Nínive fez. Levar o aviso de Deus a sério. Você leva o aviso de Deus a sério? Vamos refletir agora, porque nós vamos orar, fazendo uma autoavaliação hoje à noite. Você recebeu avisos na juventude que foram ignorados? Às vezes aqueles avisos, ó, não anda com fulano, não vai nesses ambientes. Como é que é a sua história pregressa, né, em relação a avisos? Você se autotreinou em levar avisos a sério ou você sempre ignorou? E a segunda pergunta é, tudo bem, foi de um jeito, como é que vai ser daqui para frente? Muda alguma coisa ou não? Alguém te avisa assim, você vai viajar? Vou.
Troca o pneu porque ele está careca. Ah, não, eu vou na fé. Eu estou na bênção. O que nós fazemos, irmãos, com os avisos? Qual a nossa interpretação? Nós achamos que aquilo é um insulto? Não faz isso. Corrige isso. Parece que ninguém pode falar conosco, dá aviso nenhum, porque parece que já dá choque. Mas aqui é um lugar em que Deus, Ele nos traz para mudar o nosso coração. Amém, irmãos? Ele nos dá a revelação para modificar o nosso entendimento, para mudar o nosso coração. E quando muda o nosso coração, nós podemos dizer: eu era assim, agora não sou mais. Eu ignorava avisos, agora não ignoro mais. Isso não quer dizer que você não vai refletir sobre avisos, que você não vai fazer uma autoavaliação, né? Mas que você não vai ter uma atitude de presunção e de inconsequência com os avisos que você recebe. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Nós vamos orar juntos e depois você vai poder complementar essa oração. Vamos fechar nossos olhos, ou seja, você vai repetir comigo. Vamos orar juntos neste momento. Então, repita em voz alta agora a oração que eu vou estar fazendo. Senhor Deus, agora eu sei que aviso é uma coisa importante nas Escrituras. A Bíblia começa com um aviso importante. A Bíblia termina com um aviso importante. E durante toda a sua história, a Bíblia é cheia de avisos. Aquilo que é importante para ti precisa ser importante para mim. Compreendo que levar em conta, que levar a sério avisos é para mim proteção. Por isso, eu sei, Senhor, que eu não tinha esse entendimento no meu passado. Alguns avisos importantes que poderiam ter me poupado de grandes prejuízos, eu ignorei. Mas nesta noite, eu te ouvi e eu entendi. E eu faço uma escolha. Se foi assim, eu não quero que continue assim. De agora em diante, eu vou dar atenção, eu vou refletir, eu vou ter consideração sobre os avisos que eu possa receber do meu próximo, de pessoas que me amam, de autoridades, de pessoas que sabem mais do que eu em uma determinada área. Mas, sobretudo, eu tomo a decisão de ouvir, de aceitar os importantes avisos que Jesus deixou. E o mais importante deles é que se eu não nascer de novo, eu não vou entrar no reino dos céus. A minha decisão é que de hoje em diante, o meu coração está aberto para acatar, para aceitar os avisos que Jesus deixou. Essa é a minha oração. No nome dele, amém e amém.